Você sabia que durante séculos as mulheres medievais possuíam um poder secreto que a igreja e os nobres tentavam desesperadamente esconder? Que existia um código não escrito, transmitido de mãe para filha, que permitia às mulheres escolher seus próprios destinos românticos, mesmo em uma época em que os casamentos eram transações políticas? Prepare-se para descobrir a verdade mais proibida da Idade Média. Como as mulheres contornaram o sistema feudal e exerceram uma forma de poder que desafiou toda a ordem estabelecida. Por trás das muralhas do castelo, longe dos olhos dos cronistas oficiais, uma realidade completamente diferente daquela que nos foi contada. Neste vídeo, você descobrirá os métodos secretos, códigos ocultos e estratégias psicológicas que as mulheres medievais desenvolveram para conquistar não apenas corações, mas o controle sobre suas próprias vidas. Uma revelação que mudará para sempre sua perspectiva sobre o papel feminino na história. Imagine o seguinte: enquanto os livros de história pintavam as mulheres medievais como peões indefesos nos jogos de seus pais e maridos, algo extraordinário estava acontecendo a portas fechadas. Existia um sofisticado sistema de comunicação que permitia às mulheres expressar desejos, fazer escolhas e influenciar os resultados de maneiras que chocariam qualquer um que acreditasse na história oficial. Isso não era apenas uma ilusão ou fantasia romântica. Evidências arqueológicas de cartas pessoais, fragmentos de diário e até mesmo arquitetura de castelos revelam um mundo oculto onde as mulheres desenvolveram sua própria linguagem de poder. Eles usaram símbolos, gestos e mensagens codificadas que voaram completamente sob o radar das autoridades masculinas. A base desse sistema está no que podemos chamar de inteligência emocional hoje. Enquanto os homens se concentravam na guerra, na política e na aquisição de terras, as mulheres se tornaram mestres em ler as pessoas, entender as motivações e prever o comportamento. Eles transformaram o que a sociedade via como sua fraqueza em sua maior força. Dentro dos limites de castelos e casas senhoriais, as mulheres mais velhas ensinavam aos mais jovens a arte da observação. Eles aprenderam a ler expressões faciais, decodificar o tom de voz e interpretar a linguagem corporal com precisão cirúrgica. Esse conhecimento se tornou sua moeda, sua arma e seu caminho para a liberdade. A chave para entender esse fenômeno está em reconhecer que as mulheres medievais operavam em um universo paralelo de interação social. Enquanto os homens conduziam negócios em grandes salões e campos de batalha, as mulheres criavam suas próprias redes em jardins, capelas e câmaras privadas. Esses espaços tornaram-se laboratórios para o desenvolvimento de estratégias psicológicas que deixariam os negociadores modernos com ciúmes. Eles descobriram desde o início que o confronto direto raramente funcionava a seu favor. Em vez disso, eles aperfeiçoaram a arte da influência sutil. Uma lágrima oportuna, um silêncio estratégico ou uma palavra cuidadosamente escolhida podem realizar mais do que qualquer espada ou decreto. Eles aprenderam que as emoções, quando canalizadas adequadamente, eram muito mais poderosas do que a lógica ou a força. O aspecto mais brilhante de sua abordagem foi como eles voltaram as expectativas da sociedade contra si mesma. Como se esperava que as mulheres fossem emocionais, elas usavam as emoções como ferramentas. Como eles deveriam ser submissos, eles transformaram a submissão em uma arma. Como eram considerados intelectualmente inferiores, eles deixavam os outros subestimá-los, enquanto silenciosamente puxavam as cordas nos bastidores. As reuniões religiosas tornaram-se locais particularmente importantes para essa comunicação oculta. Durante os longos cultos da igreja,
As mulheres desenvolveram sistemas elaborados de olhares significativos, movimentos sutis das mãos e posicionamento estratégico que lhes permitiam compartilhar informações e coordenar planos sem pronunciar uma única palavra. A esfera doméstica, que os homens consideravam trivial, tornou-se o centro de comando dessas operações. Nas cozinhas, as mulheres coletavam informações de servos que tinham acesso a conversas masculinas. Nos círculos de costura, eles analisaram o cenário político e planejaram seus movimentos. Durante os períodos de parto e recuperação, mulheres experientes transmitiram sabedoria que não tinha nada a ver com bebês e tudo a ver com poder. O que tornou seu sistema particularmente eficaz foi sua invisibilidade. Os homens, focados em suas próprias atividades, raramente prestavam atenção ao que consideravam conversa feminina. Eles não perceberam que por trás de cada conversa casual sobre administração doméstica ou educação dos filhos, havia discussões sofisticadas sobre influência, construção de alianças e posicionamento estratégico. A percepção psicológica que impulsionou seu sucesso foi profunda. Eles entenderam que o poder duradouro não vem da força, mas de fazer os outros quererem lhe dar o que você deseja. Eles se tornaram especialistas em criar cenários em que os homens sentiam que estavam tomando decisões independentes, enquanto, na verdade, seguiam sugestões cuidadosamente plantadas. Essa base de comunicação secreta e domínio psicológico preparou o terreno para algo ainda mais notável. Uma vez que as mulheres estabeleceram suas redes secretas e aprimoraram suas habilidades de influência, elas estavam prontas para enfrentar o aspecto mais desafiador da vida medieval: navegar no complexo mundo dos relacionamentos românticos, mantendo algum controle sobre seus próprios destinos. Com base em seu domínio da comunicação secreta, as mulheres medievais transformaram todo o conceito de amor cortês em algo muito mais sofisticado do que poetas e trovadores jamais imaginaram. O que parecia ser entretenimento romântico era, na verdade, um sistema cuidadosamente construído que permitia às mulheres avaliar, testar e, finalmente, escolher seus parceiros preferidos dentro das restrições dos casamentos arranjados. A genialidade estava em como eles sequestraram o próprio sistema projetado para controlá-los. O amor cortês, originalmente concebido pelos homens como uma forma de canalizar impulsos agressivos em comportamentos socialmente aceitáveis, tornou-se um campo de testes onde as mulheres podiam observar pretendentes em potencial sob condições controladas. Eles transformaram poesia romântica, torneios e reuniões sociais em elaboradas entrevistas de emprego para o cargo de marido. Por meio de interações aparentemente inocentes, as mulheres reuniram informações cruciais sobre os homens em seus círculos sociais. Eles observaram como esses homens tratavam os servos, como lidavam com a frustração, se mantinham sua palavra em pequenos assuntos. E o mais importante, se podiam ser influenciados por meio de apelo emocional em vez de mera autoridade. A linguagem de flores, fitas e presentes simbólicos que caracterizavam o amor cortês não era apenas um absurdo decorativo. Era um sistema de comunicação sofisticado que permitia às mulheres enviar mensagens complexas sobre suas preferências, preocupações e condições. Uma rosa dada com espinhos intactos pode sinalizar interesse, mas com avisos. Uma combinação de cores específica pode indicar aprovação ou rejeição de um arranjo proposto. O que realmente revolucionou sua abordagem foi a percepção de que eles poderiam criar laços emocionais com os homens antes que as negociações de casamento fossem finalizadas. No momento em que os pais e aliados políticos se sentavam para discutir os termos, os homens envolvidos muitas vezes
tinham fortes preferências baseadas em conexões emocionais que as mulheres haviam cultivado cuidadosamente. A prática de conceder favores tornou-se uma intrincada dança de recompensa e retirada, que moldou o comportamento masculino de maneiras profundas. As mulheres aprenderam a reconhecer quais homens responderam ao encorajamento, quais precisavam de desafio e quais poderiam ser motivados por instintos competitivos. Eles se tornaram psicólogos comportamentais séculos antes de o campo existir oficialmente. Festivais religiosos e celebrações sazonais proporcionaram oportunidades perfeitas para essa experimentação social. Durante esses eventos, as barreiras sociais normais relaxaram um pouco, permitindo conversas e interações que seriam impossíveis em circunstâncias normais. As mulheres usaram essas janelas para conduzir suas avaliações e plantar as sementes da influência futura. O conceito de cavalheirismo, embora imposto pelas estruturas sociais masculinas, tornou-se uma ferramenta que as mulheres podiam usar a seu favor. Eles aprenderam a reconhecer a cortesia genuína do mero desempenho e recompensaram a autenticidade, enquanto puniam sutilmente o comportamento falso. Com o tempo, esse sistema de feedback realmente moldou a forma como os homens se comportavam, criando uma geração de nobres que respondiam mais às preferências femininas do que seus antecessores. Talvez o mais importante, as mulheres descobriram que podiam criar competição entre os pretendentes sem parecer violar as normas sociais. Ao mostrar interesse medido em vários homens simultaneamente, eles podiam observar como cada um respondia à rivalidade. Alguns se tornaram mais atentos, outros mais generosos, e alguns revelaram traços de caráter feios que os desqualificaram da consideração. A sofisticação psicológica de sua abordagem se estendeu à compreensão do orgulho e do ego masculinos. Eles aprenderam que os homens eram mais propensos a buscar relacionamentos que consideravam difíceis de obter, enquanto perdiam o interesse naqueles que pareciam muito fáceis. Essa percepção permitiu que eles criassem desejo, mantendo a dignidade e a aceitabilidade social. A escrita de cartas, quando permitida, tornou-se outra via de influência. As mulheres desenvolveram habilidades na elaboração de mensagens que pareciam apropriadamente submissas na superfície, enquanto, na verdade, continham negociações sutis sobre arranjos futuros. Eles aprenderam a incorporar condições e expectativas em expressões de admiração e respeito. O aspecto mais notável de sua estratégia foi como eles conseguiram manter uma negação plausível durante todo o processo. Se confrontados sobre suas atividades, eles sempre podem alegar estar seguindo as expectativas sociais e honrando as tradições. Seus métodos eram tão sutis que, mesmo quando conseguiam influenciar os resultados, os observadores podiam atribuir os resultados à sorte ou à intervenção divina, em vez de planejamento estratégico. Esse domínio da manipulação romântica os preparou para a próxima fase de seu poder oculto: aprender a operar efetivamente dentro das estruturas formais da sociedade medieval, enquanto controlava secretamente muitos dos resultados que afetavam suas vidas. A propósito, se você está curioso para ir ainda mais fundo e integrar suas sombras e luz, confira o e-book do Método Sim. É um guia conciso que pode ajudá-lo a desbloquear seu poder interior em apenas 5 minutos por dia. O link está no primeiro comentário fixado abaixo. Com suas redes estabelecidas e estratégias românticas refinadas, as mulheres medievais entraram em seu território mais perigoso, exercendo influência política real enquanto mantinham a fachada de desamparo feminino. Isso exigia um nível de sofisticação psicológica que impressionaria os corretores de poder modernos,
ao mesmo tempo em que operava em um mundo que oficialmente lhes negava qualquer autoridade. O brilhantismo de sua abordagem estava na compreensão de uma verdade fundamental sobre a natureza humana. As pessoas revelam seus verdadeiros pensamentos e planos quando acreditam que estão falando com alguém que não representa ameaça. As mulheres se tornaram repositórios invisíveis de informações confidenciais, simplesmente porque os homens subestimaram sua capacidade de entender ou usar o que ouviam. A vida no castelo fornecia condições perfeitas para essa coleta de informações. As mulheres se moviam livremente por espaços onde aconteciam conversas importantes. Eles estavam presentes durante as refeições, quando o vinho soltava as línguas, nos salões, onde os mensageiros entregavam relatórios, e nas câmaras privadas, onde os aliados traçavam estratégias. Sua suposta invisibilidade tornou-se seu maior patrimônio. As responsabilidades domésticas que a sociedade impunha às mulheres, na verdade, lhes deram acesso sem precedentes às redes de informação. Gerenciar a equipe doméstica significava controlar as pessoas que limpavam as câmaras onde ocorriam reuniões secretas, que serviam vinho durante negociações delicadas e que transportavam mensagens entre diferentes partes do castelo. Cada servo se tornou uma fonte potencial de inteligência. Eles aprenderam a fazer perguntas que pareciam inocentes, mas reuniram informações cruciais sobre alianças políticas, situações financeiras e planos militares. Uma pergunta casual sobre as provisões pode revelar detalhes sobre a duração esperada do cerco. Perguntas sobre acomodações de hóspedes podem revelar informações sobre visitas diplomáticas secretas. As preocupações com os orçamentos familiares podem expor fraquezas financeiras que podem ser exploradas posteriormente. A psicologia por trás de seu sucesso envolvia a compreensão do ego masculino e da dinâmica social. Os homens gostavam de explicar as coisas para as mulheres, especialmente quando acreditavam que estavam demonstrando conhecimento superior. As mulheres aprenderam a fazer as perguntas certas no tom certo para desencadear essas respostas explicativas, reunindo informações valiosas e fazendo os homens se sentirem importantes e inteligentes. As atividades religiosas forneceram outro caminho para a influência. As mulheres que demonstraram piedade excepcional tiveram acesso a cabines de confissão, audiências privadas com o clero e cerimônias religiosas onde figuras políticas baixaram a guarda. Eles descobriram que os homens muitas vezes revelavam mais durante os momentos espirituais do que em qualquer ambiente secular. A arte de gerenciar informações tornou-se tão importante quanto reuni-las. As mulheres aprenderam a controlar o que revelavam, quando revelavam e para quem. Eles se tornaram mestres da divulgação estratégica, usando informações parciais para criar alianças, prevenir conflitos ou manipular resultados a seu favor. O conhecimento tornou-se sua moeda em um mundo que lhes negava poder econômico. Talvez o mais notável seja que eles aprenderam a influenciar as decisões sem parecer participar dos processos de tomada de decisão. Por meio de um tempo cuidadoso e sugestões estratégicas, eles poderiam plantar ideias que os homens mais tarde reivindicariam como suas próprias percepções. Eles descobriram que as pessoas estavam mais comprometidas com ideias que acreditavam ter concebido de forma independente. A técnica da influência indireta exigia paciência extraordinária e discernimento psicológico. Em vez de se opor diretamente a decisões indesejadas, eles aprenderam a criar condições em que essas decisões naturalmente falhariam ou se tornariam desagradáveis. Eles podem providenciar para que informações inconvenientes surjam em momentos cruciais
ou garantir que os apoiadores de pontos de vista opostos tenham oportunidades de apresentar seus casos de forma mais eficaz. As relações familiares tornaram-se ferramentas poderosas para estender a influência além de suas famílias imediatas. Os casamentos, que deveriam subordinar as mulheres à autoridade masculina, na verdade criaram redes de aliadas femininas em diferentes territórios e fações políticas. Irmãs, filhas e sogras podiam coordenar atividades em vastas áreas geográficas. Os aspectos econômicos da gestão do castelo deram às mulheres controle sobre os recursos que poderiam ser usados para construir lealdade e criar obrigações. Eles aprenderam a distribuir favores, subsídios e oportunidades de maneiras que criaram redes de pessoas que deviam suas posições ao patrocínio feminino, mesmo quando esse patrocínio permanecia oficialmente invisível. Situações de crise revelaram toda a extensão de seu poder oculto. Durante guerras, convulsões políticas ou emergências familiares, as estruturas formais da autoridade masculina muitas vezes se desintegraram, e as redes informais que as mulheres construíram tornaram-se os verdadeiros sistemas de tomada de decisão. Nesses momentos, suas verdadeiras capacidades tornaram-se brevemente visíveis antes de desaparecer novamente atrás dos véus do comportamento feminino adequado. O custo psicológico de manter essa dupla existência era enorme, mas a alternativa era a completa impotência. Eles aprenderam a compartimentar seus eus público e privado, apresentando fachadas apropriadas enquanto perseguiam seus objetivos reais em particular. Essa disciplina emocional tornou-se outra fonte de sua eficácia. Seu sucesso em exercer um poder político invisível preparou o terreno para algo ainda mais audacioso: desenvolver técnicas de influência pessoal que poderiam moldar o comportamento e as preferências dos homens ao seu redor, criando um sistema de poder totalmente paralelo que operava por meio de atração, manipulação e controle emocional. Indo além das manobras políticas, as mulheres medievais desenvolveram o que só poderia ser descrito como guerra psicológica disfarçada de charme feminino. Essas não eram as técnicas de sedução grosseiras que a cultura popular poderia sugerir, mas métodos sofisticados de modificação comportamental que operavam em níveis tão sutis que seus alvos raramente percebiam que estavam sendo influenciados. A base de sua abordagem repousava em uma compreensão profunda da psicologia masculina que deixaria os pesquisadores modernos com inveja. Eles reconheceram que as vulnerabilidades mais profundas dos homens não estavam em seus desejos óbvios, mas em sua necessidade de se sentirem poderosos, inteligentes e necessários. As mulheres aprenderam a criar situações em que a satisfação dessas necessidades psicológicas coincidia com a concessão de preferências femininas. O tempo das interações tornou-se uma forma de arte em si. As mulheres descobriram que os homens eram mais suscetíveis à influência durante estados emocionais específicos, após vitórias em que se sentiam generosos, durante períodos de incerteza em que ansiavam por segurança ou em momentos de desconforto físico em que apreciavam cuidado e atenção. Eles se tornaram especialistas em reconhecer e capitalizar essas janelas psicológicas. A aparência física, embora importante, era apenas a camada superficial de sua estratégia. O verdadeiro poder estava na criação de experiências emocionais que os homens associariam à sua presença. Eles aprenderam a ser fontes de conforto durante o estresse, vozes de encorajamento durante a dúvida e ilhas de paz durante o caos. Esse condicionamento emocional criou dependências muito mais poderosas do que a mera atração física. O conceito de mistério tornou-se uma ferramenta central em seu arsenal.
Em vez de revelar tudo sobre si mesmos imediatamente, eles aprenderam a manter uma aura de conhecimento incompleto que mantinha os homens curiosos e engajados. Eles entenderam que as pessoas valorizam mais o que precisam trabalhar para obter e aplicaram esse princípio a todos os aspectos de suas interações. A conversa tornou-se uma performance cuidadosamente orquestrada, onde cada palavra servia a vários propósitos. Eles aprenderam a fazer perguntas que faziam os homens se sentirem importantes, enquanto coletavam informações úteis, a oferecer opiniões que pareciam respeitosas, enquanto, na verdade, orientavam os processos de pensamento e a expressar emoções que pareciam espontâneas, enquanto, na verdade, serviam a objetivos estratégicos. A técnica psicológica de reforço intermitente, embora eles não a conhecessem por esse nome, tornou-se central para sua abordagem. Eles descobriram que padrões irregulares de atenção e retraimento criavam laços emocionais mais fortes do que um comportamento consistente. Um sorriso que aparecia aleatoriamente era mais poderoso do que um que poderia ser previsto e esperado. Eles dominaram a arte de fazer os homens acreditarem que a cooperação feminina era voluntária e não obrigatória. Em vez de apenas cumprir as demandas, elas aprenderam a criar cenários em que os homens sentiam que estavam ganhando a aprovação feminina por meio de seu próprio mérito. Essa transformação da obrigação em escolha aparente fez com que os relacionamentos parecessem mais satisfatórios para os participantes do sexo masculino. O ambiente doméstico tornou-se um laboratório de condicionamento comportamental. Por meio do manejo da alimentação, conforto, atmosfera e clima emocional, as mulheres aprenderam a criar associações entre sua presença e experiências positivas. Os homens começaram a procurar inconscientemente sua companhia não apenas por razões físicas, mas porque estar perto deles simplesmente era melhor. Estruturas religiosas e morais foram transformadas em ferramentas de influência. As mulheres aprenderam a enquadrar seus desejos em termos de crescimento espiritual, aprimoramento moral ou vontade divina. Essa técnica foi particularmente eficaz porque apelou para o desejo dos homens de se verem como justos, ao mesmo tempo em que fazia a resistência parecer pecaminosa ou espiritualmente prejudicial. O poder da sugestão tornou-se refinado em um grau extraordinário. Em vez de fazer pedidos diretos, eles aprenderam a plantar ideias por meio de observações casuais, perguntas hipotéticas ou histórias sobre as experiências de outras pessoas. Esses métodos indiretos contornaram a resistência consciente e permitiram que as ideias se desenvolvessem como se fossem os próprios pensamentos do homem. Eles descobriram que o conforto físico e a segurança emocional eram mais viciantes do que a paixão. Embora emoções intensas possam chamar a atenção temporariamente, a provisão constante de paz, compreensão e aceitação criou dependências de longo prazo que eram muito mais difíceis de quebrar. Os homens se viram incapazes de imaginar a vida sem essas fontes de estabilidade emocional. A técnica de vulnerabilidade estratégica permitiu-lhes criar instintos protetores sem parecerem fracos. Ao revelar cuidadosamente lutas ou preocupações selecionadas, eles podem desencadear desejos masculinos de fornecer soluções e apoio. Esse método transformou os homens de ameaças potenciais em aliados investidos que tinham interesses emocionais no bem-estar feminino. Talvez o mais importante, eles aprenderam a fazer sua influência parecer natural e inevitável, em vez de manipuladora. As técnicas mais eficazes foram aquelas que funcionavam com as inclinações masculinas existentes e não contra elas, criando situações em que os homens sentiam que estavam seguindo seus próprios desejos, enquanto, na verdade, respondiam a condições cuidadosamente criadas.
Esse domínio da influência pessoal os preparou para sua conquista final: construir redes de cooperação feminina que pudessem coordenar atividades em regiões inteiras, criando uma estrutura de poder sombria que operava paralelamente às hierarquias medievais oficiais. Com base em seu domínio individual, de influência e manipulação psicológica, as mulheres medievais criaram algo sem precedentes na história da humanidade: uma rede continental de cooperação feminina que operava inteiramente nas sombras das estruturas oficiais de poder. Essa rede tornou-se tão sofisticada que poderia coordenar atividades entre reinos, influenciar grandes decisões políticas e proteger seus membros da autoridade masculina. Tudo isso enquanto permanecia completamente invisível para observadores do sexo masculino. A base dessa rede estava no próprio sistema de casamento, que ironicamente se tornou o veículo para a libertação feminina e não para a opressão. Quando as mulheres se casaram em diferentes famílias, territórios e facções políticas, elas não perderam suas conexões originais, mas criaram pontes entre esferas de influência anteriormente separadas. Cada casamento tornou-se um novo elo em uma cadeia em expansão de comunicação feminina. As instituições religiosas serviram como o sistema nervoso dessa rede. Conventos, rotas de peregrinação e festivais religiosos forneciam razões legítimas para as mulheres viajarem, se encontrarem e trocarem informações por grandes distâncias. As abadesas, que exerciam autoridade real dentro de suas comunidades religiosas, tornaram-se nós-chave nesse sistema, coordenando atividades e fornecendo refúgios seguros para comunicações sensíveis. O brilhantismo de seu sistema de comunicação estava em sua integração com as atividades femininas normais. Os padrões de bordado continham mensagens codificadas. As trocas de receitas incluíam inteligência política. Cartas sobre a saúde das crianças traziam informações sobre movimentos militares. Até mesmo as tendências da moda se tornaram veículos para transmitir informações complexas através das fronteiras geográficas. Eles desenvolveram um sofisticado sistema de proteção mútua que operava por meio do gerenciamento de reputação. Quando um membro da rede enfrentava ameaças da autoridade masculina, outras mulheres iniciavam campanhas sutis para minar a credibilidade dos homens ameaçadores. Rumores sobre impropriedade financeira, perguntas sobre competência militar ou sussurros sobre falhas morais podem neutralizar a agressão masculina sem qualquer conexão óbvia com as mulheres que estão sendo protegidas. Os aspectos econômicos de sua rede eram particularmente engenhosos. As mulheres aprenderam a coordenar seu poder de compra doméstico para recompensar comerciantes e artesãos que serviam a seus interesses enquanto puniam aqueles que não o faziam. Eles poderiam fazer ou quebrar negócios locais por meio de ação coletiva, criando incentivos econômicos para a cooperação masculina com as preferências femininas. A guerra de informação tornou-se uma de suas armas mais potentes. A rede pode espalhar ou suprimir informações rapidamente, dependendo de seus interesses coletivos. Histórias favoráveis sobre homens aliados podem ser amplificadas em vários territórios, enquanto informações prejudiciais sobre inimigos podem ser disseminadas com eficácia devastadora. Eles controlavam o equivalente medieval das mídias sociais. A sofisticação psicológica de sua abordagem se estendeu ao planejamento estratégico de longo prazo. Eles começaram a arranjar casamentos e alianças com o objetivo de expandir a influência da rede para novos territórios ou consolidar o poder nos existentes. O que pareciam ser negociações familiares normais eram, na verdade, movimentos em um jogo de posicionamento estratégico em todo o continente. Os recursos de resposta a crises demonstraram o verdadeiro poder de sua rede. Durante guerras,
convulsões políticas ou desastres naturais, a rede feminina muitas vezes respondeu de forma mais rápida e eficaz do que as autoridades oficiais. Eles poderiam coordenar os movimentos de refugiados, gerenciar a distribuição de recursos e manter as linhas de comunicação quando os sistemas formais entrassem em colapso. A educação de mulheres jovens tornou-se uma função crucial da rede. Os membros mais velhos identificaram meninas promissoras e garantiram que recebessem treinamento não apenas em realizações femininas tradicionais, mas nas artes sutis de influência, comunicação e participação em rede. Este sistema educacional perpetuou sua estrutura de poder através das gerações. Eles aprenderam a manipular a competição masculina a seu favor em grande escala. Ao coordenar o compartilhamento de informações entre os territórios, eles poderiam garantir que os conflitos entre as autoridades masculinas atendessem aos interesses femininos. Eles podem encorajar disputas que enfraqueceriam oponentes problemáticos, enquanto fortalecem aliados, tudo por meio de um gerenciamento cuidadoso de informações. As dimensões religiosas de sua rede forneciam autoridade moral e proteção prática. As mulheres que demonstraram piedade excepcional ganharam influência que até mesmo as autoridades masculinas hesitaram em desafiar diretamente. Eles usaram essa credibilidade religiosa para legitimar as atividades da rede e proteger os membros de acusações de comportamento impróprio. Talvez o mais notável seja que eles conseguiram manter a segurança da rede por meio de uma combinação de compartimentalização e desorientação. A maioria dos participantes conhecia apenas suas conexões imediatas, evitando que qualquer prisão ou interrogatório comprometesse todo o sistema. Enquanto isso, suas atividades eram tão completamente disfarçadas de comportamento feminino normal que os observadores do sexo masculino raramente suspeitavam de qualquer coordenação organizada. O sucesso de sua rede criou a base para sua conquista mais duradoura: estabelecer sistemas de poder e influência feminina que persistiriam por muito tempo após o fim do período medieval, criando precedentes e técnicas que influenciariam as estratégias das mulheres nos séculos seguintes. O triunfo final das mulheres medievais não estava apenas no poder que exerceram durante suas vidas, mas em como conseguiram incorporar sua influência tão profundamente nas estruturas sociais, políticas e culturais que seu impacto continuou muito depois que as mulheres morreram. Eles criaram um legado que alterou fundamentalmente a trajetória da civilização ocidental, embora suas contribuições tenham sido sistematicamente apagadas dos registros históricos oficiais. O aspecto mais profundo de seu legado estava em como eles transformaram o comportamento masculino em gerações inteiras. Por meio de suas técnicas de influência coletiva, eles gradualmente mudaram as atitudes masculinas em relação às mulheres, relacionamentos e responsabilidade social. Homens que foram moldados pela influência feminina inconscientemente passaram esses comportamentos modificados para seus filhos, criando mudanças culturais que se espalharam pelo tempo. Os sistemas educacionais carregavam as marcas ocultas da influência feminina de maneiras que só se tornaram aparentes séculos depois. As mulheres que administravam as prioridades da educação doméstica enfatizavam discretamente a inteligência emocional, as habilidades interpessoais e o comportamento ético ao lado de atividades masculinas tradicionais, como guerra e governança. Essas escolhas educacionais produziram líderes masculinos que eram sutilmente diferentes de seus antecessores. A evolução legal que acabou levando à expansão dos direitos das mulheres não aconteceu no vácuo. As mulheres medievais passaram séculos identificando pontos fracos nos sistemas jurídicos e encontrando maneiras de contornar leis restritivas.
Suas inovações acumuladas criaram precedentes e estabeleceram práticas sobre as quais os reformadores posteriores poderiam se basear, mesmo quando as contribuições femininas originais foram esquecidas. As práticas e interpretações religiosas foram profundamente moldadas pela influência feminina que operava nos bastidores. As mulheres que não podiam participar oficialmente das discussões teológicas, no entanto, influenciaram o desenvolvimento religioso por meio de seus relacionamentos com o clero masculino, sua gestão da educação religiosa para crianças e sua coordenação de atividades religiosas leigas. Muitas inovações religiosas supostamente masculinas, na verdade, se originaram de percepções femininas. As estruturas econômicas da sociedade medieval foram silenciosamente revolucionadas pelas atividades femininas em rede. Sua coordenação do poder de compra, sua influência sobre a alocação de recursos domésticos e seus sistemas bancários informais por meio de instituições religiosas criaram padrões econômicos que persistiram muito depois que as mulheres que os criaram se foram. Eles estabeleceram precedentes para a participação econômica feminina que se tornariam cruciais durante períodos históricos posteriores. Os valores culturais em torno dos relacionamentos, do casamento e da vida familiar foram fundamentalmente alterados por suas técnicas de influência. O conceito de amor romântico, que estava em grande parte ausente da cultura medieval anterior, tornou-se central para a civilização ocidental, em parte porque as mulheres passaram séculos treinando homens para valorizar a conexão emocional e a compatibilidade pessoal ao lado de considerações políticas e econômicas. A sofisticação psicológica que desenvolveram no gerenciamento do comportamento masculino criou modelos de influência interpessoal que transcenderam as linhas de gênero. Suas técnicas de motivação, persuasão e modificação de comportamento foram incorporadas em práticas sociais, métodos educacionais e até estratégias políticas, embora suas origens femininas tenham sido sistematicamente obscurecidas. Talvez o mais importante, eles estabeleceram uma prova de conceito para o poder feminino operando por meio de canais alternativos. Mesmo quando as autoridades oficiais conseguiram suprimir formas óbvias de influência feminina, as redes, técnicas e mudanças culturais que criaram forneceram recursos e inspiração para as futuras gerações de mulheres que enfrentariam desafios semelhantes. Os movimentos artísticos e culturais que surgiram durante e após o período medieval traziam as impressões digitais invisíveis da influência feminina. Temas literários, prioridades arquitetônicas, assuntos artísticos e valores culturais refletiam o impacto gradual de séculos de contribuição feminina operando por meio de canais masculinos. O próprio Renascimento poderia não ter sido possível sem as bases culturais estabelecidas pelas mulheres medievais. Sua influência nas práticas de criação dos filhos criou mudanças de personalidade que se acumularam ao longo das gerações. As crianças criadas sob a influência feminina sutil desenvolveram capacidades emocionais, habilidades interpessoais e valores sociais diferentes daquelas criadas em ambientes puramente masculinos. Essas diferenças de personalidade acabaram contribuindo para transformações sociais mais amplas. A trágica ironia de seu legado foi o quão completamente suas contribuições foram apagadas da memória histórica. O próprio sucesso de suas técnicas de invisibilidade significou que historiadores posteriores, trabalhando com fontes oficiais de autoria masculina, não encontraram vestígios de influência feminina nos desenvolvimentos que realmente orquestraram. Seu maior triunfo tornou-se a fonte de sua invisibilidade histórica. As mulheres modernas que lidam com desafios semelhantes de operar em ambientes dominados por homens, sem saber,
herdaram muitas das técnicas, estratégias e suposições culturais que as mulheres medievais desenvolveram. Os insights psicológicos, os métodos de influência e as abordagens de construção de redes que parecem naturais para as mulheres contemporâneas, muitas vezes remontam a inovações desenvolvidas por seus predecessores medievais. O legado final das mulheres medievais foi provar que o poder nem sempre flui pelos canais oficiais, que a influência pode ser mais eficaz do que a autoridade e que indivíduos determinados podem criar mudanças sociais profundas, mesmo quando trabalham em sistemas severamente restritivos. Eles demonstraram que o progresso histórico geralmente acontece por meio de pequenas influências acumuladas, em vez de confrontos públicos dramáticos. Sua história nos lembra que os registros históricos oficiais capturam apenas parte da experiência humana e que alguns dos desenvolvimentos históricos mais significativos aconteceram em espaços que os cronistas oficiais nunca pensaram em examinar. O segredo proibido das mulheres medievais não era apenas como elas escolhiam seus senhores, mas como elas silenciosamente remodelavam uma civilização inteira, permanecendo invisíveis para os homens que pensavam que a governavam. Da próxima vez que você ouvir alguém dizer que as mulheres ao longo da história foram vítimas impotentes da opressão patriarcal, lembre-se das senhoras medievais que transformaram suas supostas fraquezas em armas de influência sem precedentes. Eles provam que o verdadeiro poder nem sempre é visível, que as mudanças mais profundas geralmente acontecem em sussurros em vez de gritos, e que subestimar alguém com base em seu status oficial pode ser o maior erro estratégico de todos. Talvez a verdadeira questão não seja se as mulheres tiveram poder no passado, mas se simplesmente esquecemos como reconhecê-lo quando ele opera fora dos canais tradicionais que os livros de história preferem documentar. Seu legado vive em todas as mulheres que já sorriram ao conseguir exatamente o que queriam, que já influenciaram uma decisão sem parecer participar dela, ou que já construíram algo duradouro enquanto deixavam os outros levarem o crédito.